Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos seguidores do canal da Bênção. Eu confesso que eu louvo a Deus desde quando abri este canal, porque os comentários têm sido uma bênção. Deus tem despertado muitos obreiros e obreiras. Na verdade, o que eu senti no coração quando eu orava a Deus para trazer uma mensagem, todo esse tempo que estou aqui, já um ano e meio, 2 anos, no canal da Bênção, eu percebi que o Espírito Santo me usa mais para obreiros e obreiras. É um ministério até mesmo preocupante, porque a palavra que Deus traz para o obreiro é totalmente diferente para as ovelhas. Primeiro porque as ovelhas, muitas delas ainda precisam daquela comida mais leve, o leite. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma repreensão dizendo para a gente deixar um pouco isso de lado e começar a se amadurecer. É necessário se amadurecer. Ninguém aceita a pessoa não se amadurecer. Até mesmo um casal quando se casa. No início ainda tem aquela mente de jovens, adolescente, às vezes com 20 anos de idade, ela com 19, é uma idade ainda que tem muita coisa a ver com adolescência. Mas a própria vida vai requerindo daquele casal que venha a se amadurecer. Também um funcionário que entra numa empresa, ele entra ali como ajudante em alguma coisa, ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Por essa razão, o apóstolo Paulo, ele se preocupava com aqueles que não cresciam. Eu vou ler aqui uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 24, versículo 1, depois vou pular alguns versículos, mas o assunto aqui seria Joás, um rei de Israel por nome Joás. Ele dá ordem para os sacerdotes e levitas para sair pelas cidades. Veja bem, versículo 4. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joá renovar a casa do Senhor. Isso é muito forte. O rei entrou ali, ele era ainda criança. E agora começa a sentir o peso da obra, do reinado, governar, administrar. E ele se apega, todos os reis de Israel, eles tinham ao lado deles um profeta, um sacerdote, que era para instruir, orientar sobre tudo que Deus determinava. Então esse rei Joás, ele tinha ali um servo de Deus, um sacerdote por nome Jeoiada, quase que misturado com o nome do rei. O rei é Joás e esse sacerdote Jeoiada. Então o rei Joás pediu para esse sacerdote convocar. Eu vou ler aqui, versículo 5. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes, quer dizer, Jeoiada está dizendo aos sacerdotes e levitas, sai pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel. Para que esse dinheiro? Para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai, guarda bem essa palavra, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. É que está o problema de muitos e muitos obreiros na face da terra.
pois o poder maior abaixo de Deus estava no rei Joás. Ali ele era o rei de Israel, o rei de Judá. E ele dá então uma determinação para o sacerdote Joiada convocar uma classe. Olha, uma classe de sacerdote e mais uma outra classe de levitas. Quando você olha para a sua igreja, amados, queridos, obreiros e obreiras, quando vocês olham para dentro da igreja que vocês congregam, lá também tem o pastor representando esse Joás. E o pastor sempre vai ter um outro obreiro. Não é que vai ter mais amizade com esse outro obreiro do que com os outros. Não é bem isso. Vocês estão lembrados quem é que Deus colocou ao lado de Moisés? Não foi o próprio Arão, irmão de Moisés? Não vê que Deus determinou para Arão umas tarefas meio que pesada e difícil? Para você se tornar segunda pessoa ou auxiliar de alguém que tem uma unção maior, não se esqueça de uma coisa: você vai ter que pagar preço. Você vai ter que pagar preço. Por isso não é fácil, dentro de uma igreja, você estar observando uma irmã que lidera o grupo das irmãs Rosa de Saron, você que lidera os porteiros das igrejas, da igreja sua, você, olha, observem que estas pessoas que são colocadas para liderar grupos, liderar departamentos, todas essas pessoas que receberam essa liderança da ordem maior do altar, precisam de segundas pessoas, auxiliar, segunda pessoa para auxiliar. E aí tá o negócio. Este rei Joá deu ordem para o seu auxiliar, o seu sacerdote, como que profeta, e disse: sai pelas cidades, chama os sacerdotes, chama os levitas e determine que eles todos tragam dinheiro aqui em Judá, na casa do Senhor, em Jerusalém. O rei deu aquela ordem e descansou. Agora vem Jeoiade. Ele vem e convoca sacerdotes, convoca levitas. São os obreiros das igrejas. Está entendendo? Você está entendendo, graças a Deus. Claro que você está entendendo. Você é obreiro, é obreira. Aí comparece uma multidão de sacerdotes. Comparece uma multidão de levitas. Todos querem saber o que é que Joiade vai passar para eles. Aí Joiade fala: olha, o rei sentiu no coração, isto é, na alma do rei, veio um desejo profundo, não de fantasia, mas de necessidade de renovar, reparar a casa do Senhor. Porque lá atrás outros reis negligenciaram. E segundo o que você vai ler na palavra, reis lá de trás negligenciaram de tal forma com a casa de Deus que começaram a levar os utensílios da casa do Senhor e apresentar para os Balaíns ou a Baal. Imagina que ira que o Senhor Deus estava. Imagina como que Deus estava revoltado, porque os reis passados cuidaram mais de si do que da casa do Senhor. E começaram agora como que depenar, pegar coisa sagrada de Deus, daquela casa do Senhor, e levar para os Baal, para outros deuses pagão. Veja que revolta que estava Deus. De repente nasce o coração de Joás, rei de Judá, convocar todos. Ele disse: o meu coração sente uma necessidade de nós renovar
casa do Senhor. E tem que ser com pressa. Aí chamou seu auxiliar, Jeoiade, e mandou, vai agora, convoca o povo, e foi convocado. O que me chama a atenção é que o versículo 5 está dizendo, ajuntai, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes, sai pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do Senhor Deus, de ano em ano. E vós, ó uma ordem, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Você sabe o que é isso? Isto são, assim, algo gravíssimo. Pecado gravíssimo. É o que acontece nos dias de hoje. Às vezes tem obreiro e obreira que chega até guerrear, até confrontar o seu líder, até confrontar a liderança da igreja, porque quer de qualquer forma atingir um grau, um patamar, uma patente no ministério. Eu já vi muitas coisas. São 50 anos que eu estou pastoreando por bondade de Deus. Comecei criança ainda. Esse dia foi o jubileu de ouro. Agora penso num barril de azeite que está encharcado, aquelas madeiras de azeite. É o que Deus tem feito comigo. Ele me encharcou do azeite do céu. E tudo que eu passo aqui é para obreiros e obreiras. Qualquer outra pessoa que entrar nesse canal vai entender alguma coisa até diferente. Mas você que é obreiro, meu filho, você que é obreira, você que é líder e você que é auxiliar do líder, essa palavra é geral para todos nós e para mim também. Para mim. Glória a Jesus. Então Jeoiade sai aí, convoca os sacerdotes e levitas e passa um recado oficial. Não é um recadinho, não. Ele chama em nome do rei Joás. E está dizendo, o rei Joás sentiu na alma, no espírito, no coração, glória, de renovar, reparar a casa do Senhor, que está deserta, está totalmente deteriorada. Glória, aleluia. E o pior é que não estamos falando de parede, não. Não é telhado, não. Não é reparo de reboco, de piso, não, de forma alguma. Deus está, lá mesmo vocês vão ler o que é que está se referindo a esta palavra. Lá está dizendo que os reis do passado dormiram o sono da indolência, o sono da morte espiritual. E deixou o povo bagunçar, cada qual pegava uma coisa e levava e apresentava aos Balaíns, aos Satanás. Então, começa a analisar que quando Jeoiade fala para o povo, ele está falando em nome do rei, e o rei recebeu, foi de Deus esta palavra, reparar o templo do Senhor. Agora, o que me chama a atenção é que, no mesmo versículo 5, está dizendo, apressai este negócio. Apressai. Glória a Jesus. E o que me chama a atenção aqui no final, fala assim, porém os levitas não se apressaram. Irmãos, é o que está acontecendo hoje. Hoje todo mundo vive num mundo apressado. Todo mundo está apressado. É no trânsito, é na escola, é no mercado. Ninguém tem paciência de ver duas pessoas na sua frente no banco, no mercado, para pagar a luz, a água, 2 carros, fila da balsa. Todo mundo está agitado. Mas a doutrina não é essa. A doutrina não é essa. A doutrina é que nós, obreiros, vamos lá para
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, está dizendo para nós obreiros, líderes de ovelhas, vocês que pregam, vocês que dirigem, está dizendo bem forte, não tenhais domínio sobre o rebanho do Senhor. Cuidai do rebanho do Senhor que está entre vós, porque há de vir o sumo pastor e vai pedir conta desse rebanho. Não é contar quantas ovelhas tem, não. Você não fica contando quantos filhos você tem, mas você já se levanta da cama sabendo que tem que manter os filhos. Não precisa contar, você já sabe, está nos seus ombros, está na sua responsabilidade as ovelhas da igreja. E não pense que as ovelhas quer dizer só do pastor. Quem é líder, aquele povo, também você representa uma liderança para aquele povo. Glória a Jesus. O que mais me chama a atenção e dói a minha alma é que vem uma ordem do rei. De Deus vem para o rei para o seu auxiliar Joiada. Joiada chama os demais, e ele não chamou crianças, ele não chamou novos convertidos, não. Ele chamou gente grande. Ele chamou sacerdote, quer saber o que é isso? Ele chamou levitas, quer saber o que é isso? É só ir lá no Pentateuco que vocês vão ver o que está falando lá. O dever dos sacerdotes, o dever dos levitas, que tinha até um turno para trabalhar, terminava um turno, já entrava outro. Imagina terminar um turno para entrar outro turno de sacerdote ou levitas, e eles estivessem num campo de futebol, pescando, andando por aí, olhando para o céu, olhando sem ter, sentido o que está fazendo. Ainda que você venha reformar a sua casa, ainda que você venha pintar a sua casa, cuidar dos seus afazeres, ainda que você venha cuidar do seu próprio carro, ainda que você esteja necessitado de fazer alguma coisa, mas uma coisa é certa, quando tocar a campainha, é Deus. É Deus. Isso aqui é uma campainha que Deus tocou no coração do rei. Ei, olha a minha casa. Aí o rei passa para Joiada. Ei, chama os sacerdotes e levitas. Aonde está a prova que aquele pessoal, as duas classes, levita e sacerdote, onde está a prova que eles não estavam nem aí com o que estava falando? É o que acontece hoje. Quantos avisos é dado pelo sacerdote da igreja hoje? E às vezes são avisos de suma importância, que quem tinha que prestar muita atenção são os obreiros, obreiras. Nesses 50 anos de pastor, já vi obreiros e obreiras fazer coisas que eu já tinha determinado lá atrás. Olha, aí terminou esse negócio, não vai ter mais isso aí. Aí vinha a obreira, o obreiro totalmente negligente, pensando que ainda continuava aquele projeto, já tinha terminado. Chamam assim indolência, negligência, displicência. Só o sangue, né? Agora o que me chama a atenção é que essas duas classes estavam descuidados, é porque aí está dizendo assim, depois de toda essa ordem, olha o que diz: porém os levitas não se apressaram. Eu encontro o apóstolo Paulo, uma hora ele fala sobre isso. Vem depressa ter comigo. Quando ele pede para um irmão auxiliar trazer a capa dele e os pergaminhos, porque ele ia invernar naquela outra cidade, ele fala, vem depressa. E a palavra diz, não sedes negligentes na obra do Senhor, sedes de ânimo pronto. Aí quando aconteceu que os sacerdotes e os levitas negligenciaram, não apressaram. Por que será que eles não apressaram? Porque cada um deles, você já sabe, né? Estava ocupado com as suas coisas. É isso que dói para o Espírito Santo. É isso que dói para Jesus.
Jesus disse: ide e pregai o evangelho, vinde. E alguém disse: eu comprei um campo, comprei um terreno e vou lá conhecer. Jesus disse para o outro: vem, segue-me, fazer a obra. Alguém disse: eu casei. E agora ele tem que cuidar das núpcias. O outro disse: eu vou, mas deixa eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os mortos. Tem obreiro que ele está só com a placa aqui, ó, presbítero, só com a placa aqui, ó, evangelista, só com a placa aqui, missionário, só com a placa aqui, missionária, só com a plaquinha aqui, diaconisa, diácono, cooperador, cooperadora, líder de grupo, líder de vozes, líder de banda de instrumental. Isso aí, esses nomes estão nas placas, na testa da pessoa. Como também estava na testa daqueles levitas sacerdotes. Depois de se falar algo tão profundo, vindo do rei, e o sacerdote passando, e ele disse: apressai, porque o negócio era sério. As coisas de Deus, temos que se apressar. As coisas de Deus, temos que se apressar. Glória! O que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles não apressaram. Para eles tanto faz como fez, porque cada qual está envolvido com os seus negócios. Só que há um porém. A quem é muito dado é cobrado. Se um dia você recebeu uma determinação na sua igreja, simplesmente para servir água no altar, simplesmente para abrir uma porta da igreja, simplesmente para cuidar de uma bacia sanitária, para cuidar da cozinha, para ser auxiliar do pastor, auxiliar de alguma coisa. Saiba de uma coisa, que isto aí, lá no céu, não está registrado você como ovelha. Você está registrado lá como obreiro, como obreira. A cobrança que Deus dá para uma ovelha é como um pai que ao disciplinar uma criança, ele não vai enfrentar uma criança como se fosse um adulto para dar pancada. São coisas leves e nem se deve até. Mas já viu como que é que se disciplina um adulto? Isso você está passando, essas angústias, provação, tudo errado. Parece que tudo entortou. É isso aqui, ó. Deus tratando. Você está registrado como obreiro lá. Lá tem o teu nome. Fulano de tal obreiro. Fulano de tal obreira. Olha aí. E está negligenciando, não está tendo pressa. Tenha pressa de fazer as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Tenha pressa de fazer as coisas de Deus. Quem está com mais pressa do que nós é o próprio Jesus, que não aguenta mais ver a igreja aqui na terra sofrendo. A igreja com uma opressão social, querendo calar a boca da igreja. E você cuidando dos seus negócios. Aleluia. Derrama chequener paz. Arimaçu de cobenaia. E de queriamaster. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Eu sinto aqui a glória de Deus e a graça. Ele está aqui. Deus abençoe vocês do canal da bênção. Resumindo, tenha pressa nas coisas de Deus. O Espírito Santo falou com você. Larga tudo. Vá fazer a obra. Ajude. Quando eles perceberam, quando o rei percebeu que ninguém teve pressa, aí o próprio sacerdote e o próprio rei prepararam uma arca, isto é, uma gasofilácia, um caixote, um móvel para se colocar a oferta, e foi dada a ordem: põe lá no meio da rua, depois ali da igreja. E a Bíblia diz, ó, que o povo trouxe
em abundância, de tal maneira que ele, o rei e o sacerdote, Jeoiada, descarregava, colocava lá, e o povo lotava em abundância. Deus percebeu que houve negligência de quem deveria fazer a obra. Esses dois que entenderam em fazer a arca de ofertas, um gasofilácio, e colocaram lá. Aqueles que obedecem, Deus atende. Veio dinheiro em abundância. E quando esse dinheiro chegou, mandou chamar carpinteiros, marceneiros, profissionais na arte, e começaram a reparar o templo de ano em ano. Mas vamos finalizar essa palavra. Apressa-te em fazer a obra de Deus. Tenha pressa. Esquece você um pouco. Esquece você. Você está com muita agonia, muita correria. Vai para Colossenses 3. Lá está dizendo: porque agora já estáis mortos, e a vossa vida escondida em Cristo. Você tem que se esconder em Cristo. Peça para Deus tirar as fantasias, preocupações desnecessárias. Essa multidão de pensamentos e de ansiedade que está dentro da sua mente, não é nada disso. Começa a se encher do Espírito Santo, que você vai ver que não é nada disso. Porque o Espírito Santo vai dar a direção certa, vai dar o caminho certo, o norte certo. Mas essas perturbações, mente cansada de tanto pensar, tanto formar pensamentos. E lá em Jó diz que pelo muito pensar, vem os sonhos e as perturbações da noite. Se encha do Espírito Santo. Quando você se encher do Espírito Santo, você vai ver que seu líder é um anjo de Deus. Que a sua líder é um anjo de Deus. Apressa-te. Deus abençoe. Eu vou orar essa madrugada por todos vocês. Procure compartilhar isso aí, gente. Manda para frente, para Deus fazer grande obra no povo dele. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus.